Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é a importância da inteligência emocional para a gestão do síndico. As nossas convidadas mais que especiais são Vitória Krieger, consultora na área de desenvolvimento humano, vasta experiência em diversas empresas multinacionais fora do país. Seja muito bem-vinda novamente ao programa. Muito obrigada. E Fabiana Herrero, síndica, psicóloga e também uma experiência grande na área de recursos humanos. Seja muito bem-vinda ao programa. Muito obrigada pelo convite. Vitória, começar com você, acho que é importante a gente definir primeiro o que é esse conceito de inteligência emocional. Esse conceito de inteligência emocional surgiu nos anos 85, mais ou menos, quando George Bush ele fez uma pesquisa nos Estados Unidos com pessoas que saíam das grandes universidades e super bons alunos e acompanhando esses alunos na vida profissional. Para a surpresa deles, alguns desses super gênios tinham a parte técnica muito boa, mas eles não tiveram sucesso nas suas vidas. E eles começaram a perceber que a inteligência ela é muito mais ampla do que simplesmente uma inteligência de coeficiente, uma inteligência racional e lógica. Então, eles fizeram um estudo bastante aprofundado e viu que nós somos, nossos hemisférios, isso a neurociência hoje mapeia muito bem, vendo o nosso lado direito do cérebro, que é o nosso lado que acolhe muito mais o nosso emocional, e o nosso lado esquerdo, que é o nosso lado racional. Então, quanto mais as pessoas utilizam de forma equilibrada esses dois hemisférios, ou seja, ter o teu conhecimento, usar esse conhecimento, colocá-lo em prática e ter atitudes condizentes com uma inteligência emocional, que a gente vai agora discorrer sobre isso, a pessoa vai ter sucesso. Eu preciso saber fazer, mas eu preciso estar equilibrado para fazer. Exato. Dentro do recursos humanos, existe o CHA, que é o conhecimento, habilidades e atitudes. Então, a pessoa pode ter muito conhecimento sobre o assunto, ele já treinou, então ele desenvolveu a habilidade de fazer aquilo, só que ele vai fazer quando ele quer, ou ele se desanima, ou essa atitude faz com que ele tenha uma baixa performance, que faz com que ele não tenha qualidade na entrega dele. Então, por isso que hoje, todos os recrutamentos, as seleções das pessoas estão muito mais voltadas no comportamental, que isso é muito mais difícil você desenvolver, do que você trabalhar com um bom currículo, que venha com todo o conhecimento, mas não tem ainda esse comportamental. Fabiana, habilidade. O síndico precisa de muita, né? Com certeza. Porque ser síndico é trabalhar com... Primeiro que, ainda mais em condomínios residenciais, você está na casa das pessoas, onde as pessoas não se preocupam muito com... Muitas vezes eles não se preocupam muito com a opinião geral, eles querem do jeito deles, alguns, né? Temos alguns moradores mais difíceis do que outros, e o síndico recebe uma pressão de diversas formas, com diversos pedidos. Quanto que é importante essa inteligência emocional, essa habilidade de lidar com as pessoas? Queria que você começasse falando um pouco sobre isso no cargo de síndico. Primeiramente, eu acho que é importante o síndico ele ter na cabeça dele de que ele representa uma comunidade, né? Então, quando os moradores eles fazem pedidos ao síndico, muitas vezes você percebe que eles não têm, na realidade, uma visão da coletividade, que é isso que você está trazendo, né? As pessoas elas tendem a olhar para uma necessidade única, uma necessidade delas, e não olhar o todo
E esse é o papel do síndico, né? Ele olhar essa coletividade. Então, quando a gente fala em inteligência emocional, então todos esses pedidos, muitas vezes, eles vêm com uma carga emocional, é uma necessidade daquela pessoa. Ou quase sempre. Né? Ela, por exemplo, às vezes você pode falar uma coisa simples, mas aquilo envolve, por exemplo, uma necessidade do filho dela. Então, já tem uma emoção envolvida naquele pedido Sim. que ela te faz, né? Então, cabe ao síndico ele olhar para esses pedidos e ele tem que ponderar, né? Ele tem que ter essa inteligência emocional para que ele possa acolher aquele pedido, ele possa olhar para aquele pedido, mas ao mesmo tempo ele tem que ser coerente na hora de fazer a implantação daquilo, se aquilo é coerente ou não, se ele vai colocar aquilo em prática ou não. Perfeito. Vitória, você acredita que em cargos, em funções que tem mais pressão, a inteligência emocional ele é mais necessária? Porque uma coisa é você estar dentro de um escritório, tomando decisões com ar-condicionado, tomando um café no seu conforto. Outra coisa é você estar numa assembleia, por exemplo, onde as pessoas às vezes fazem acusações, as pessoas às vezes partem por uma discussão com o vizinho. Então, uma coisa é você tomar uma decisão no ar-condicionado, outra no meio de um fogo, talvez. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa pressão que o síndico agora trazendo para o nosso universo, que o síndico sofre, e aí fazendo um link com essa inteligência emocional. Interessante porque essa carga emocional, ela vem porque cada um tem razão no seu ponto de vista. Então, se ele tem o ponto de vista, como a Fabiana mesmo comentou, é algo que eu estou protegendo meu filho, dentro da minha visão, aquilo é essencial e prioritário. Só que a forma com que eu coloco isso, eu chego cheio de razão. Então, todo mundo, a gente tem que partir desse pressuposto. Todo mundo tem razão no seu ponto de vista, Sim. a partir dele. Quando você tem que gerenciar essas emoções, nós temos que lembrar o seguinte: quando eu estou muito, o meu sistema está muito tomado com essa emoção, ou seja, os ânimos estão alterados, o síndico tem que ter aquele momento de respirar, parar. Contar até 1000. Conta até 1000, se necessário for, mas ele tem que ser a parte racional. Porque quando você está no emocional, nós falamos um termo interessante, porque o ser humano, quando está muito no emocional e muito no estresse, nós infantilizamos. Então, ele fica birrento, fica mal criado, só falta bater o pé. Você já fez um estudo de caso em assembleias? Não? É interessante. A gente interessante. Me convide que eu vou ter o maior prazer em fazê-lo. Então, como o síndico, ele precisa ter um distanciamento, olhar e ver. Todos têm razão dentro do seu ponto de vista. Ok. Como é que nós podemos trazer essas pessoas para o racional? A gente traz as pessoas para o racional da mesma forma que quando nós estamos alterados emocionalmente, nós fazemos perguntas racionais para nós respondermos. Perfeito. Por exemplo, se eu estou nervoso ou nervosa, o que eu pergunto? Mas por que eu estou nervosa? O que pode acontecer? O que eu estou fazendo? Eu estou utilizando o meu lado esquerdo do cérebro, perguntando para o meu emocional o que pode acontecer de tão ruim. E essa é a forma de gerenciar essa emoção. E você faz isso com o outro também? Pode fazer com o outro. Mas qual é o seu ponto de vista? O que pode acontecer de pior? Qual que é a ideia da comunidade? Vamos ver a ideia do todo. Então, você faz a pessoa pensar, sair da emoção e pensar racionalmente. Perfeito. Ou então, deixar falar, para que ela esvazie aquela emoção. Tem pessoas que não conseguem gerenciar a sua própria emoção. Então, elas vão num crescente. Enquanto elas não falarem tudo, não esvaziarem, não tem conversa. Deixa eu até trazer para a Fabiana. Você já viveu situações de condôminos ou em assembleia ou fora de assembleia, exaltados, que você teve que lidar com essa inteligência? Já vivi essa situação. E até por eu ser psicóloga, então eu vou falar um pouquinho aqui para as pessoas o que eu costumo fazer nessas situações, né?
Então, por exemplo, vou contar rapidinho uma coisa que aconteceu. Uma senhora chegou na minha sala, gritando, né, exaltada, falando comigo que ela nunca me encontrava lá, que todas as vezes que ela ia eu não estava e que a remuneração que eu recebia eu não deveria merecer, porque na verdade eu sempre estava viajando. Enfim, ela começou a falar coisas nesse sentido. Não estava se sentindo acolhida na realidade, né? Então, primeiramente eu deixei ela falar e eu respondi no sentido de pontuar, né? Então, acho que isso é muito importante, você fazer o outro perceber como ele está dentro da situação. Então, você chega e fala, por exemplo, primeira coisa, a senhora está percebendo o tom que a senhora está falando comigo? Naturalmente, a pessoa para refletir sobre aquele comportamento que ela está tendo naquele momento, certo, independente dela ter razão ou não. Aí a gente vai, né, voltar para a pergunta dela. Então, veja bem, que horário que a senhora costuma passar aqui? A senhora sabe o horário que eu estou aqui? Eu venho praticamente todos os dias. Então, você vai levando a pessoa a pensar naquilo que ela realmente está falando. Então, ela talvez não tenha se sentido atendida porque ela ia todas as vezes que eu não estava presente naquele local, mas não significava que eu não estava lá. Ou que ela não teria outras formas de conversar comigo. Então, eu acho muito importante você sempre dar esse limite também. A pessoa, ela não pode atravessar aquele limite para ela conversar com você. Então, é sempre importante você pontuar. Eu acho interessante essa atuação. Eu costumo trabalhar dessa forma. Perfeito, perfeito. Ótimo exemplo. Vitória, seria muito eu dizer que, aí, independente de síndico, para alguém ter sucesso numa função ou para alguém ter sucesso numa profissão, depende da pessoa, eu brinco que eu falo, depende muito de ter um estômago bom para aguentar esse tipo de situação e entender que, na verdade, a briga pegando o exemplo dessa senhora, a briga não era com ela. Provavelmente ela tinha algum problema e ela foi lá para jogar o lixo, se a gente pode chamar, em cima da outra pessoa. E aí, se você abraça esse lixo, o que a maioria das pessoas acabam entrando no embate, isso te leva para um fracasso muitas vezes. E se você entende que o problema não é com você e você consegue fazer essa digestão e tratar de forma racional, a chance de você ter sucesso em qualquer área que seja, ela é muito maior. Estou errado nesse raciocínio? Não, está completamente certo. Nós trabalhamos assim que a gente trabalha na excelência no atendimento a um cliente. As pessoas, os moradores, nada são do que clientes seus, né? Então, dentro da visão dele, se você não se colocar num papel profissional, como a Fabiana colocou, muito pertinente, que você se colocar no teu papel profissional e entender que não é contra você pessoal, é contra uma figura de autoridade que você representa. Perfeito. E quando você se coloca, eu entendo, vamos sentar, eu entendo. Só você falar do fato, eu te entendo, a pessoa já começa a se perceber num comportamento um tanto exacerbado para aquele momento. Já começa a racionalizar um pouquinho melhor. E se você não adianta ser um excelente profissional, um excelente técnico, se você não gerencia as suas emoções, você não consegue ter sucesso. Muitas pessoas são contratadas, isso vocês já ouviram, é jargão, são contratadas pelo seu conhecimento técnico e são dispensadas porque não sabem trabalhar em equipe, não sabem gerenciar suas emoções. Inclusive os síndicos profissionais. Inclusive os síndicos profissionais. A maioria dos casos. Aí eu vou pegar um gancho já para deixar algumas perguntas que eu quero falar no segundo bloco, que é o seguinte. Como que a gente vai desenvolver essas competências emocionais? Como que a gente desenvolve elas? E vocês deram já dicas importantes de como lidar em situações difíceis, mas eu quero que a gente fale um pouco de assembleia. Porque uma coisa é você lidar no 1 a 1. Outra coisa é movimentos, às vezes, de assembleia que viram uma coisa 5, 10, 15. Estou deixando vocês contra a parede mesmo, são perguntas difíceis. Vocês vão responder para mim isso no segundo bloco. E você que está em casa terá essas respostas e muito mais na sexta-feira. Até lá!